Olá, olá, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Vou pôr o microfone aqui. Ok, vamos lá. Hoje é dia de pôr a mão na massa. Tu tá preparado? Porque até agora a gente tem falado de dinâmica do movimento circular e eu tenho colocado ali alguns exercícios, um ou outro durante as explicações. Hoje nós vamos só de exercício. Então, 3 questões, UMG, PUC e IBMEC, tá bom? Vamos que vamos? Então, bora lá pôr a mão na massa. Então, vem comigo. Primeira questão vai ser essa daqui, questão da PUC. Deixa eu acertar a tela para vocês. Foi. Olha só a questão. Um automóvel de massa de 800 quilos. Então ele te deu a informação aí de quanto pesa. Quanto pesa? Não, né? Qual é a massa desse automóvel? Lembrando que peso é sempre uma força, tá, gente? Então automóvel de massa de 800 quilos e ele está dirigindo. Está sendo dirigido, né? Desculpa, o carro não está dirigindo nada, mas ele está sendo dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg. Então nós sabemos que a massa total desse sisteminha aqui é de 860 kg, né? Porque é carro mais motorista, afinal o motorista está dentro do carro. Ele passa pela parte mais baixa de uma depressão, nós chamamos da maioria das vezes de vale, tá bom? Olha só, uma depressão de raio de 20 metros. Então ele te forneceu aqui o raio também. Deixa eu diminuir um pouquinho a espessura dessa caneta, estou achando ela muito grossa. E a velocidade escalar é de 72 km por hora. Olha só, a velocidade não está em metros por segundo. Ficar atento a isso daí, hein? Neste momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é adote gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, então vamos lá, né? A gente vai tentar resolver esse exercício aqui, saindo diretamente das fórmulas de força centrípeta. Então eu não vou ficar reescrevendo as fórmulas, não reescrevendo, mas chegando nelas através de uma análise, como a gente fez nas últimas aulas. Eu vou direto para a fórmula final. Qual que é a ideia? Aqui nós temos a força centrípeta. Por que a centrípeta está para cá? Porque é o sentido da circunferência, né? O raio estaria aqui, né? Isso aqui seria tipo o meio da circunferência. Aonde está a força normal? Força normal está para cima e a força-peso está para baixo. Então nós vamos dizer aqui nesse caso que a força centrípeta é a força normal, que está aqui positiva, menos a força-peso, que vai estar para baixo, e chamaremos ela então de negativa, beleza? Então eu vou inserir um texto aqui. Trazer para cá. Força centrípeta vai ser igual força normal menos força peso. Beleza? O que é força centrípeta? Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso é força centrípeta. O que é força normal? Neste exercício aqui é o que nós queremos descobrir. Como você sabe disso, professor? Porque está dizendo aqui, ó, neste momento a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo. Se é a força que a pista aplica sobre o veículo, é a força normal, tá bom? Beleza, então vamos lá. Força-peso, nós sabemos que podemos trocar isso daqui por massa vezes gravidade, né? Força-peso é uma força que você já conhece, trabalhamos bastante a questão de força-peso logo no começo ali da dinâmica newtoniana em si, né? Vamos então trocar os valores? Qual é a minha massa? Olha, a massa nós determinamos que é 860 kg, já que é veículo mais motorista. A velocidade nós temos que transformar. Repare que nós tínhamos 72 km por hora de velocidade. Olha, para você transformar de km por hora para metros por segundo é bem fácil. Como que eu faço isso? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu vou pegar esses 72 km por hora e vou dividir por 3,6. 72 por 36 dá 2. Como tinha uma casa decimal, fica 20. Então eu sei que a minha velocidade é 20 metros por segundo, beleza? Então vamos voltar aqui. Vamos substituir aqui no v ao quadrado o valor da velocidade. Então aqui vai entrar 20 ao quadrado
dividido pelo raio. O raio me foi fornecido? Foi, tá lá embaixo, ó. Raio é igual a 20 metros. Então, vou pôr aqui 20 metros também. Beleza, isso vai ser igual, então, a minha força normal menos a força peso. Vamos reduzir um pouquinho só essa fonte, senão não vai caber tudo aqui, né? Bom, força-peso é massa vezes gravidade. A massa é 860, gravidade ele está pedindo para você usar 10. Então, vamos trocar aqui por 10. Bacana. Repare que nós temos aqui 20 ao quadrado dividido por 20. Aqui você tem duas opções. Ou você primeiro faz o quadrado, 20 ao quadrado é 400, e depois divide por 20. Ou você entende que 20 ao quadrado é 20 vezes 20 e corta um 20 de cima com um 20 de baixo. Isso é só matemática. Como você vai fazer é critério seu, tá? Então, aqui vai ficar 860 vezes 20. Isso é igual a força normal menos 860 vezes 10. 860 vezes 10 é 8.600, não é isso? Então, olhando para isso aqui, nós temos 860 vezes 20. E esse 860 vezes 20 vai depois ter que ser somado a esse valor de 8.600. Então, vamos abrir uma calculadora aqui. Olha só, 860 vezes 20 deu 17.200. Eu tinha feito a conta, mas fora do campo de visão de vocês. Então, vamos repetir para vocês verem, né? Deixa só eu colocar isso aqui no tamanho normal. Isso é menos 8.600. Lembrando que esse 8.600 está negativo, você precisa passar para o lado de lá e ele tem que ir, então, positivo. Vamos reduzir mais um pouquinho a fonte. Aí. Então, 17.200 mais 8.600 vai ser igual à nossa força normal. E aí, é só você fazer a soma, né, meu querido? Então, eu tenho que somar aqui 17.200, perdão, mais 8.600. Então, vamos colocar aqui. Isso deu 25.800. Isso é igual à nossa força normal. Tem muito aluno que não gosta de deixar a incógnita do lado direito, né? Prefere deixar do lado esquerdo. Então, para agradar a esses aí, eu vou colocar aqui que Fn é igual a 25.800. Mas não tem problema nenhum, tá, gente? Você deixar a incógnita do lado direito. Também é super funcional. Força normal, então, é 25.800. Temos esse valor? Olha só. Letra D, né? 25.800. Então tá aí, questãozinha da PUC resolvida. Beleza? Bora para a próxima então, né? Se liga nessa questãozinha aqui, questão da UMG, Universidade Estadual de Minas Gerais. A figura representa o instante em que um carro de massa M passa por uma lombada existente em uma estrada. Considerando o raio da lombada igual a R, o módulo da velocidade do carro igual a V e a aceleração da gravidade local como G, a força exercida pela pista sobre o carro neste ponto pode ser calculada por... Bom, força exercida pela pista é a nossa querida força normal, não é isso? Olha só, nesse caso a força centrípeta está para baixo, não é isso? Porque se você olhar para cá, a circunferência estaria aqui agora. Então, se trata de uma lombada, diferente do exercício anterior, que era um vale. Bom, nesse caso aqui, nós temos a força-peso para baixo também, né? Então, força normal e peso são contrárias, porém a força centrípeta está junto à força-peso. Nesse caso de uma lombada, nós vamos dizer que a força centrípeta vai ser igual, deu uma escorregada no mouse ali, vai ser igual à força peso menos a força normal. Mas por que, professor? Meu, dá uma olhadinha na nossa aula sobre lombadas, que lá a gente chegou
Dá uma olhadinha na nossa aula sobre lombadas, que lá nós deduzimos esta expressão aqui, né? Então lá eu mostro certinho como chegar exatamente nessa expressão, tá? Hoje eu vou focar mais na resolução do exercício do que na dedução da fórmula em si. Até porque isso já foi feito nas aulas anteriores. Então não deixa de acessar nossa playlist, caso você ainda não tenha acessado. Olha só, aonde está a força centrípeta, eu vou trocar pela fórmula dela, mv² sobre R. Esse V aqui é minúsculo. Força-peso é massa vezes gravidade. E força normal é o que o exercício quer que você calcule, ok? Então vou vir aqui para baixo e nós vamos substituir os valores. Só que não tem valor nenhum para substituir. Aqui que está o negócio. Então isso aqui é mv² sobre R. Isso é igual a massa vezes gravidade menos Fn. Professor, o senhor só repetiu o que estava em cima? Exatamente, eu só repeti o que estava em cima. Mas fique tranquilo que eu vou te mostrar o porquê. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse Fn que está negativo aqui, ó, e eu vou jogar para cá. Então, ele vai vir positivo. E esse mv² sobre R, que estava positivo, eu vou tirar ele daqui e vou jogar ele para o lado de lá, negativo, né? Estava positivo, vem negativo. Então, o que eu fiz? Eu reestruturei a minha equação. Eu peguei o termo que estava aqui, ó, e passei para cá positivo. E peguei o termo que estava aqui positivo e passei para cá negativo. Então, Fn é igual a mg menos mv² sobre R. Essa é a fórmula do Fn para esse exercício aqui. E como que ele quer? É a força exercida pela pista sobre o carro, ele quer a força normal. Então, essa é a expressão que determina a força normal. Vamos achar ela aqui? mg menos mv² sobre R. Está aqui. Então, letra B era a resposta correta para essa questão aqui. Então, mais uma questão realizada com vocês. Vamos para a última questão. IBMEC Rio de Janeiro. Bacana essa questão aqui, ó. Se liga nela. Um avião de acrobacia descreve a seguinte trajetória descrita na figura abaixo, que neste caso está acima, né? Ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, que seria esse ponto aqui, a força exercida pelo banco da aeronave sobre o piloto que a comanda é... Olha só, gente, a força exercida pelo banco da aeronave sobre o piloto. Então, nós não estamos falando que o avião está encostado numa superfície. Então, não é a força normal que uma superfície está aplicando sobre o avião. É a força normal que o banco aplica sobre o piloto. Então, muitas das vezes, o aluno olha e fala assim, bom, é um avião, não tem força normal porque ele não está na superfície, não está encostado na terra. Só que, em compensação, o piloto está sentado, então o piloto está encostado no banco. Então, o banco exerce uma força normal sobre o piloto, né? E é isso que a gente vai ver aqui. Como ele quer saber qual é o valor da força normal que o banco aplica sobre o piloto, você sabe que a força normal está aqui. E a força-peso está onde? Está para baixo. Nesse caso, o movimento circular acontece tendo o raio aqui para dentro, ó. Então, a força centrípeta, ela está a favor da força normal. Então, nesse momento, você analisando bem aqui, ó, nós estamos trabalhando em um vale. Porque nós estamos nessa parte aqui, ó. O movimento é um movimento dentro de um vale, concorda comigo? Se é um movimento dentro de um vale, como é que eu vou formular isso daqui? Eu vou dizer que a força centrípeta é igual à força normal menos a força-peso. Geralmente a força centrípeta a gente marca como CP, tá, gente? Tudo bem? Ok, então a centrípeta é normal menos o peso. Vamos ver o que acontece aqui. Se ele quer a força normal, eu pego essa força peso que está negativa e jogo para lá positiva. Então, a força normal seria igual à força centrípeta mais a força... Meu, que F feio, hein? Mais a força peso.
Gente, desculpa pela letra, é que meu braço já está muito cansado hoje de usar o mouse. É muito difícil desenhar com o mouse, vai dando uma cãibra no braço. Mas essa é a expressão final, ó. Força normal é igual a centrípeta mais a peso. Então, a força normal é o quê? É igual ao peso do piloto? Não, né? Porque se fosse igual, não teria centrípeta aqui, né? É igual a força-peso mais a centrípeta. Então, a força normal é maior do que a força-peso, ó. Porque vai ser a força-peso mais a centrípeta. Então, vai ser maior do que a força-peso, né? Então, a força normal seria maior que o peso do piloto. E é isso. Aí, terminamos 3 questõezinhas sobre força centrípeta, usando aí as ideias de vale, lombada, as ideias que nós já tínhamos visto, né? Então, por hoje é só, vou ficando por aqui. Até a próxima aula e logo logo eu trago mais uma aula dessa com bastante questões para vocês. Um grande abraço e até a próxima.